Esse é um dos salmos mais conhecidos, uma das porções mais conhecidas da Bíblia. Eu quero me deter nesse primeiro momento, no primeiro verso, que nós todos conhecemos de memória, não é? O texto bíblico diz: o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. À luz dessa passagem, eu quero pensar sobre o tema Nada nos faltará, celebrando o bom pastor. Embora você já conheça esse salmo, eu queria te encorajar a meditar na riqueza desse texto, na profundidade dele, como ele fala ao nosso coração. Eu queria começar contando a vocês uma história muito interessante que se deu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados vencedores, eles encontraram um grupo de crianças famintas, maltrapilhas, absolutamente desabrigadas, boa parte delas órfãs, e levaram para alojamentos especiais. Fizeram todo o cuidado, deram banho nelas, alimentaram, mas aqueles que estavam cuidando das crianças perceberam que elas não conseguiam dormir. Os horrores da guerra, tudo aquilo. Elas pareciam inquietas, temerosas, e um capelão inglês, ele deu a seguinte sugestão para aqueles que estavam cuidando daquele contingente expressivo de crianças: deem a elas um pedaço de pão. E alguém perguntou ao capelão: mas por quê? Para que um pedaço de pão? Alimente as crianças e dê a elas um pedaço de pão. Não é para comer, é apenas para segurar. Eles observaram que elas dormiram bem, porque elas estavam com receio de no dia seguinte não ter o que comer. Elas estavam inseguras e temerosas, e segurar um pedaço de pão lhes trouxe tranquilidade e fizeram que elas dormissem. Isso é muito curioso porque se tem uma coisa que caracteriza o nosso tempo é insegurança. É possível que haja pessoas hoje aqui de alguma maneira insegura, intranquila, com algum tipo de perturbação. E às vezes nós não temos o objeto que causa essa aflição. É simplesmente um temor que surge, que vem. E esse texto é muitíssimo importante para nós, porque nos fala de uma verdade que nós jamais podemos perder de vista. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, que é um dos mais lidos no mundo, mais conhecido, esse salmo é importante. Observe que é o texto mais lido, por exemplo, nos leitos de hospital, nos funerais, para aqueles que passam por aflições, como aquelas crianças segurando um pão. Essa porção da Escritura nos dá segurança, porque ela traz para nós uma gloriosa verdade: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Esse salmo foi escrito por Davi nos momentos mais difíceis da sua vida. Tente imaginar o cenário. Davi é rei em Israel, já está numa fase madura da sua trajetória, e quando ele menos esperava, ele passou por um vale terrível. O próprio filho, Absalão, está conspirando contra ele. E Davi escreve esse salmo numa época em que agora ele não está mais em Jerusalém reinando, ele está agora exilado, fora de Jerusalém, porque o seu filho tinha conspirado contra ele. E no deserto, no exílio, alguns sugerem que ele estava em um lugar chamado En-Gedi, no deserto sul de Israel. Ele compõe essa pérola, esse tesouro que nós conhecemos como Salmo 23. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os hebraístas sugerem que a tradução mais adequada aqui seria: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor suprirá tudo. E eu queria sua atenção para nós pensarmos um pouco sobre as verdades que esse salmo comunica para nós. O que é que Deus de fato supre? Qual é a nossa segurança, né? Observe. Nada nos faltará implica em que não faltará refrigério para a alma. No verso 2, 3, a parte A, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler até o último verso. Diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. É uma expressão que eu aprecio muito, porque ela só pode ser entendida se considerarmos o conjunto, né? O contexto no qual Davi está escrevendo isso. Ele não está escrevendo de um local refrigerado, ele está escrevendo de um local desértico, ele está no sul de Israel, a parte mais
árida, a parte mais seca, a parte mais quente. E aquela situação desértica estava refletindo a realidade circunstancial que ele estava vivendo. Um tempo extremamente difícil. E aí ele diz: o Senhor meu pastor, de nada terei falta, porque ele refrigera a minha alma. Naquela região sul de Israel, depois da estação das chuvas, aquelas regiões que são, por natureza e por muito tempo desérticas, elas passam a reverdejar, ficam viçosas, verdejantes. E aí Davi diz: olha, o Senhor refrigera a minha alma. E é muito curioso porque Deus, como pastor, Davi vai apontar aqui, é aquele que leva as ovelhas para pastos verdejantes e para águas tranquilas. A metáfora aqui aponta para o fato de que Deus é gentil e amoroso. E vendo o seu povo num lugar desértico, sem água, sem pasto, sem ter com que nutrir o coração, ele é aquele bom pastor que conduz a ovelha aos pastos e às águas tranquilas. Isso é muito interessante, porque nós todos, irmãos, todos nós, sem distinção, em variados graus, temos os nossos momentos desérticos. Aqueles momentos em que as circunstâncias conspiram contra nós e nos sentimos assim, em terra árida, não há o que comer, não há o que beber. É só deserto. A alma ressecada. E aí a palavra que vem é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Eu não sei se isso dá contigo, mas por vezes eu já me encontrei assim, com o coração absolutamente angustiado pelas circunstâncias. Circunstâncias desérticas, cáusticas, e aí o Senhor vem e refrigera a alma. Há um salmo, desse tesouro que nós conhecemos como saltério, Salmo 88, que é chamado de o Salmo do Atribulado. E não há nenhuma censura nesse salmo, porque o Senhor conhece a nossa aflição. E no Salmo 88, no verso 4, o salmista, com o coração sincero, ele abre e diz: Senhor, sou como todos os que estão para morrer, já perdi todas as minhas forças. Quem já se sentiu assim na vida? Sem nenhuma força, ressecado pelas circunstâncias, entristecido por uma razão, por um motivo, e aí o Senhor vem ao nosso encontro e diz: eu sou o seu pastor, de nada você terá falta, eu sou aquele que refrigera a alma. Observe que a pergunta que deve ser feita é: por que às vezes nos encontramos nos desertos? Tudo ocorre de acordo com a providência. Quem leu a pastoral pode ver, ali, pelo menos em linhas gerais, essa doutrina preciosa da fé cristã. Nós temos que rejeitar ativamente, com toda a força, o conceito pagão de acaso. Não existe acaso, o que existe é a divina mão da providência. Tudo está debaixo do governo soberano de Deus, até mesmo as circunstâncias adversas que nos oprimem. E, curiosamente, essa passagem vai nos informar que Davi estava agora exilado, uma circunstância difícil, ele abre o coração e começa com uma declaração de fé: o Senhor meu pastor, de nada terei falta. E a pergunta é: por que Davi estava ali, naquele deserto? No primeiro momento, a causa primária é: um filho rebelde se levanta contra o pai, Absalão. Mas Davi mesmo, quando estava em direção ao deserto, ele diz para Joabe, seu capitão: essa circunstância talvez seja a mão do Senhor me disciplinando. Então, tinha a causa primária, que era um homem rebelde, Absalão, mas por trás daquela pessoa rebelde, Deus estava disciplinando Davi, que também tinha cometido erros que precisavam ser corrigidos. E a pergunta é: por vezes nós, como ovelhas, nós nos extraviamos do caminho do Senhor, e ao invés de estar no lugar onde há alimento, a gente vai para o deserto e começa a passar necessidade. Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, tão bondoso, que Ele refrigera a alma, Ele cuida das ovelhas que se extraviam no caminho. É por isso que João diz acerca de Jesus. O próprio Cristo afirma e João registra: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor sempre cuidou e sempre cuidará do seu povo. E essa expressão aqui aponta para nós que, por vezes, nós nos encontramos feridos, desnutridos, exaustos nos desertos da vida, e o Senhor vem ao nosso encontro e nos leva para pastos verdejantes e para águas de descanso. Está apontando aqui para o fato de que Ele supre as reais necessidades da nossa alma.
Ainda há pouco eu comentei com os irmãos aquela passagem da lei, Deuteronômio, que Jesus repete lá no Evangelho segundo Mateus, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É Ele que alimenta a nossa alma, é Ele que nutre a nossa fé. Há no Saltério outro texto que diz, copiosas a chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua greia, a tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor refrigera a nossa alma. Às vezes nos sentimos extremamente cansados, mas o Senhor é aquele que, a despeito das nossas rebeldias, das nossas fraquezas, dos nossos extravios, como ovelhas rebeldes que somos por natureza, Ele vai ao nosso encontro e providencia o que de fato necessitamos. Está aqui um homem que afirma, o Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes, me conduz às águas tranquilas, refrigera a minha alma e diz, por amor do seu nome. Não é porque merecemos, é graça do início ao fim. Há um hino no Cantor Cristão, o hino 152, cuja terceira estrofe diz assim, traze o pobre desgarrado ao aprisco teu, Senhor, toma o tenro cordeirinho, no regaço teu, pastor, dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Que linguagem paternal é essa de Deus como o pastor do seu povo, cuidando, assistindo, protegendo, suprindo cada necessidade. Então, se você está no deserto, como Davi estava num dia que compôs esse salmo, se você por vezes se encontra numa terra árida e seca, saiba que o bom pastor sempre suprirá as necessidades reais. E Ele é quem conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, Ele que refrigera a nossa alma. Essa expressão eu gosto muito porque, por vezes, as pessoas estão cansadas por conta da agitação da vida, envolvidas em muitas coisas, o calendário é apertado, os dias são curtos, problema de todos os lados, uma agenda extremamente pesada, e então elas sonham, planejam as férias. Essa palavra até traz alento ao coração. Só que elas percebem que quando voltam na primeira semana de trabalho, já estão tão cansadas quanto estavam antes de começar as férias. Porque é um tipo de cansaço que nenhum tempo de férias pode te remover. Um cansaço na alma. Só o Senhor pode trazer refrigério. E mesmo nos vales mais áridos, você pode experimentar uma paz que excede todo entendimento. Você pode experimentar o cuidado do bom pastor, fazendo por você o que ninguém mais pode fazer. E Davi estava numa situação extremamente difícil, exilado, deposto pelo próprio filho. Mas ele diz, o Senhor meu pastor, de nada terei falta. O Senhor, então, ele refrigera a alma. É a primeira provisão que ele nos dá. Segundo, caminhando no texto, a partir do verso 3, a parte B, aprendemos que ele também nos dá direção no caminho da justiça. Ele diz assim um texto, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Os pastores, e esse é um símbolo que está sendo usado aqui, eles eram nômades, peregrinos, eles guiavam o rebanho. Dar direção ao rebanho é o papel do pastor. Ele dá a diretriz, o norte, o rumo. Então, sob a liderança do pastor, as ovelhas eram tocadas, elas eram guiadas para locais de segurança, onde elas encontrariam descanso, alimento, água. A expressão veredas de justiça, que para nós pode soar estranho, era muito comum. Qualquer pessoa naqueles dias entenderia perfeitamente esse salmo, como qualquer hebraísta entende hoje. Veredas de justiça era o caminho que as ovelhas sempre faziam. E já estava marcado qual era o caminho pelo qual elas passavam. Talvez seja uma referência aqui àquelas estradas rudes da área deserta do sul de Israel, áreas pedregosas, incômodas por vezes, necessárias para dar à ovelha consistência na sua jornada. E é interessante que Davi então diz, por amor do teu nome, guia-me pelas veredas de justiça. Em outra parte dos Salmos está escrito que Deus dá direção ao seu povo. A questão toda é se nós estamos dispostos a ouvir a direção do Senhor. Em algum momento o salmista parece até ser rude quando ele diz, não sejam como os animais, que só obedecem com certa diretriz mais forte, com cabresto é o que isso é usado. Não sejam como sem entendimento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir.
Nós precisamos dessa direção que vem do Senhor. Ele que nos guia. E Deus tem direção para a nossa vida, em todos os aspectos. E se nós nos encontrarmos em algum momento da nossa trajetória, sem saber que decisão tomar, sem rumo, tateando nas trevas, como ovelhas que estão desgarradas, saiba que o bom pastor conhece o caminho. E o caminho dele para nós é sempre uma vereda de justiça. No Seminário do Sul, algumas décadas atrás, um professor, que já não está entre nós, um americano, compôs uma coleção de comentários do Antigo Testamento. Ele disse assim sobre essa passagem, sobre essa expressão. Achei um comentário dele muito precioso. O bom pastor está sempre buscando nos guiar a uma vida de retidão, de justiça, e por isso mesmo gasta bastante os nossos músculos, nossa fibra, revelando o nosso melhor colorido e fazendo a cada um de nós indivíduos fortes, mas bem desenvolvidos. É por isso que ele nos leva pelos caminhos, pelas veredas de justiça, que são difíceis para nós, mas que no final será proveitoso para o nosso bem. Então, deixa eu dizer uma coisa. O conselho de Deus para você é melhor do que o seu próprio conselho para você mesmo. Razão pela qual nós devemos sempre buscar a direção do Senhor, a vereda da justiça, que Deus nos guie como bom pastor. Que loucura, que insensatez é quando nós, na nossa presunção, julgamos ter uma ideia, um plano, um caminho melhor do que o caminho do Senhor. O profeta disse, os seus caminhos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Porque assim como a terra está distante do céu, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. A nossa oração tem que ser de Davi. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. E por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque há em nós uma inclinação para fazer o que a gente quer. Há uma inclinação adâmica no coração humano, o que é chamado de rebeldia. Ela pode ser ativa ou passiva. Ela é ativa quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e deliberadamente dizemos, não seguirei por esse caminho. E aí nós corremos um perigo muito grande, porque somos livres para fazer escolhas, mas não somos livres, não somos, para evitar a colheita, porque toda escolha vem acompanhada de consequências. Razão pela qual é sempre insensato e perigoso conhecer a vontade de Deus e deliberadamente desobedecê-la. E essa rebeldia passiva é quando nós não sabemos qual é a direção que tomar, e simplesmente vamos dando curso à nossa vida sem discernir os propósitos de Deus. Razão pela qual nós precisamos pedir, Senhor, guia-me pela vereda da justiça. Os teus planos são sempre bons, perfeitos e agradáveis, é o que está escrito. No Salmo 23, essa passagem na Bíblia, na linguagem de hoje, o Eterno me dá forças e me guia no caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Guiar pelas veredas da justiça é guiar pelo caminho certo. E para Deus nunca há caminho falso. Deus sempre dirige pelo caminho certo, pelo caminho correto, porque Deus não falha, Deus é sempre perfeito em todos os seus caminhos, como está escrito em outra passagem do Saltério. Deixa eu lhes contar uma história que mostra muito isso, sobre a providência divina. Tem até data, na manhã de 9 de abril de 1912. 9 de abril de 1912. Um pastor, à época com 38 anos de idade, um inglês, na cidade de Liverpool, na Inglaterra, ele está com um dilema. Ele é um pregador já bem conhecido, para vocês terem uma ideia, aos 38 anos de idade ele já tinha atravessado o Atlântico quase 40 vezes. Ele é muito bem conhecido. Seu nome era Stuart Oden, um pregador, quem Deus estava usado poderosamente. Ele estava com um bilhete para fazer uma viagem, para pregar numa convenção para muitos pastores e líderes nos Estados Unidos, no início do século passado. E naquela semana da viagem, a esposa dele subitamente adoeceu. E aí ele ficou com o coração dividido. Rejeito o convite para cuidar da minha esposa, ou deixo ela sob os cuidados de outra pessoa e sigo viagem. E ele então estava no seu escritório orando para tomar uma decisão. Era legítimo ele viajar, como era também legítimo ele ficar para cuidar da esposa. Embora ele não fosse médico, ela precisava de cuidados, da presença dele. Ele então falou, vou buscar orientação. E ele comenta no seu diário que ele leu o Salmo 23 e se deparou com essa passagem. O Senhor que nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele falou, Deus, dá uma direção, preciso de iluminação. Qual é a vontade do Senhor?
E no livro aos Filipenses, Paulo escreve que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Quando a gente faz o que é a vontade de Deus, há uma paz que não pode ser observada para quem está de fora, ela é mística, ela é subjetiva, ela é muito pessoal, mas quem experimenta sabe o que é a paz de Deus. Ele então decidiu não ir. Ele mandou um telegrama, informou os motivos e não foi. Pois bem, a passagem que ele tinha em mãos, irmãos, depois de ter rejeitado, era uma passagem de primeira classe a bordo de um navio chamado Titanic. E quando ele soube do que havia acontecido, no domingo seguinte, na sua congregação, ele disse: eu não sabia o que ia acontecer, mas o bom pastor, ele sempre conhece todas as coisas. Vale a pena consultar a Deus antes de tomar decisões. Quanta gente sofre por fazer as coisas sem consultar a Deus. É uma loucura. Ore como Davi. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. No Salmo 25 está escrito, a oração também de Davi: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. O Senhor é o pastor, de nada terei falta. Ele refrigera a alma, ele dá direção e mais. Observe, seguindo o Salmo, no verso 4, ele dá proteção nos vales sombrios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Alguém chamou esse verso, verso 4, de o santo dos santos dos salmos. O tesouro do saltério, esse verso 4. O que é que Davi está dizendo aqui? Ele está falando que o problema era grave, só trazendo a memória dos irmãos, ele está exilado, deposto do cargo de rei de Israel, numa conspiração engendrada pelo próprio filho. Ele não está no palácio, ele está como um nômade nos desertos de Israel, compondo esse salmo e abrindo o coração a Deus. E então ele faz essa poesia profunda: ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ouça, irmãos, eu vejo aqui 3 grupos de pessoas. Eu vejo aqui os que passaram por um vale sombrio, os que estão passando e os que vão passar. Os vales são inevitáveis. E a expressão vale da sombra da morte, muito usada no Antigo Testamento e também no livro de Mateus, capítulo 4, é uma referência a um problema tão intenso, tão denso, tão terrível, que é como se a morte fizesse sombra sobre nós. É um vale onde a morte nos espreita. É um problema grave. Não é um corte no dedo mindinho. É um problema grave. E aí Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu não tenho o que temer, porque tu estás comigo. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa, que embora os vales sejam inevitáveis, há uma promessa aqui: a presença de Cristo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esses vales podem ser lutas, tristezas, decepções, frustrações, perseguições, angústias. Mas uma coisa é certa: a presença de Cristo faz toda a diferença. Um missionário chamado Frederico Orr, um missionário que trabalhou muito tempo na Amazônia, ele mesmo passou por um vale muito sombrio. Veio para o Brasil pregar o evangelho, num naufrágio na Amazônia, daqueles rios, ele perdeu esposa e 2 filhos. Como entender isso? Deixa a Europa para servir no Brasil e, fazendo a vontade de Deus, sepulta a esposa e 2 filhos. Mas ele era um homem de Deus, e o Senhor lhe refrigerou a alma, lhe deu graça, ele continuou seu ministério. Viveu aqui até muito recentemente, quando faleceu. Muito respeitado, o Frederico Orr. E ele pregou muito tempo ali naquela região de Manaus, na região amazônica, de modo geral, mas se estabeleceu em Manaus, na capital. E ele fez muitos discípulos, pregou o evangelho, era um bom batista, fundou várias igrejas naquela região. E um dos ribeirinhos que ele alcançou para Cristo, discipulou, ordenou no ministério, foi plantar uma igreja numa região muito distante da capital. E depois de muito tempo, o Frederico Orr foi informado que aquele homem estava na capital com um problema sério de saúde.
E o Frederico então foi visitá-lo. Ele era um homem alto, forte, como aqueles ribeirinhos. E quando ele entrou no hospital, na ala onde ele estava o seu amigo, ele não reconheceu o amigo. Aquele homem grande, forte, estava muito magro, parecia que tinha diminuído. Ele olha e o homem percebe que o Frederico ficou espantado com o estado físico dele. E aí o homem, aquele servo, disse assim: pode se aproximar, meu irmão. Sorriu. No leito, sorriu. Pode se aproximar. Essa enfermidade é a limusine de Deus para me levar para a glória. Eu estou em paz, no vale da sombra da morte, mas Ele está aqui. E o Frederico então o abraçou e disse: meu irmão, eu vim orar por você, mas eu que saio daqui abençoado. Só o crente sabe o que é isso. Passa pelo vale sombrio, mas a presença de Cristo faz a diferença. É como aqueles amigos de Daniel, os 3 lançados na fornalha ardente. Deus não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Uma mudança de preposição. Não livra do problema, mas livra nos problemas, porque Ele está sempre presente. Então eu quero te encorajar a conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. E aqui está um homem que, a despeito de todas as fraquezas que tinha, Davi era um homem com muitas nódoas na sua biografia. Nós pensamos nos santos da igreja, nos notáveis do Antigo e Novo Testamento, como figuras como os deuses gregos. Mas todos os santos têm os pés de barro. Davi não era diferente. Olha a biografia de Davi, há nódoas ali. Mas esse homem pecador conhecia a Deus, era chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele compôs esse salmo belíssimo e disse: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho o que temer. Por que razão? Não é aquela coragem altiva, idealizada dos heróis gregos, não. É a dependência de Cristo, porque tu estás comigo. É a presença dele que dissolve nossos temores. Nosso Senhor disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O livro de Hebreus diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É a presença dele que nos dá confiança nos vales. Então eu quero te encorajar. Está passando pelo vale? Ou você vai passar? Sabe de uma coisa, a presença de Cristo faz a diferença em nossa jornada. O texto diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Instrumentos básicos do pastor para disciplinar, para cuidar, para proteger, para orientar. Deus então usa os meios que Ele julga necessário para então nos dar confiança para atravessar pelos vales pelos quais passamos. Para citar um outro hino do nosso tradicional cantor, o hino 354, de autoria do Salomão Ginsburg, há uma estrofe que diz assim: cada momento, né? Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guardar. E o coro diz: cada momento me guia, Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Então, experimenta a presença de Cristo nos vales, porque Ele nos fortalece. Quando Paulo estava passando por um vale que ele chama de espinho na carne, ele ouviu o Senhor falar: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Que maravilha é saber disso. Caminhando, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele nos promete também que não faltará vitória na tribulação. Observe o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A pergunta é: qual é o ensino dessa passagem? Uma das melhores maneiras da gente estudar a Bíblia, estudar adequadamente, é dialogando com o texto, fazendo perguntas ao texto. E essa linguagem aqui impõe algumas perguntas. A primeira delas é: o que é que esses versos estão comunicando? Ele está falando de mesa na presença de inimigos, ele está falando de ungir a cabeça com óleo, ele está falando de cálice transbordando. O uso dessa linguagem tem um propósito. E a pergunta é: qual é o propósito? Davi está falando aqui, irmãos, da bondosa generosidade de Deus. A essa altura, tente imaginar o seguinte: muda-se a figura do Deus como pastor e agora do Deus como anfitrião. Deus recebe aquela figura que estava exilada, maltrapilha, sedenta, faminta, nos vales sombrios, e Deus traz agora para a sua casa. Deus é o anfitrião. Somos hóspedes da graça, sob o cuidado especial de Deus. E agora Davi está dizendo o seguinte: que Ele provê, além das necessidades básicas,
Ele acrescenta, ele traz o fausto, os extras, ele dá muitas alegrias, ele honra os seus servos. Ouçam atenciosamente esse mesmo verso, numa outra versão. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até a boca. Davi estava cercado de inimigos. Havia um exército no encalço dele, liderado pelo próprio filho Absalão. E Davi, então, com essa figura do Deus da graça, da bondade, da generosidade, ele diz: olha, Senhor, tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me dá mais do que eu necessito. O Senhor enche meu copo até a boca. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. Dizendo o seguinte: eu estou na provação, eu estou na luta, eu estou na dificuldade, mas isso não significa que eu estou desaprovado por ti. E aqueles que me perseguem verão que o Senhor tem me abençoado. O Senhor vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Qual é o ponto aqui? Quando o crente está passando por dificuldade, e você pode ler isso em várias passagens da Bíblia, é comum ouvir aquela pergunta, como está no Salmo 115, onde está o teu Deus? No Salmo 115 está escrito, onde está o Deus deles? Aquele que tem a Deus como pastor, não faltará cuidado, não faltará providência divina, Deus certamente cuidará. Ele vai suprir cada necessidade, mais do que isso, ele vai mostrar àqueles que estão em oposição que Deus, além de suprir necessidades mais básicas, Deus generosamente dá mais do que aquilo que a gente pede ou pensa, porque Ele é rico em graça e misericórdia. O Salmo 184 diz, ó Deus eterno, Tu és a nossa luz e proteção. Tu amas e honra os que fazem o que é certo, os que temem o Teu nome, porque Tu és bom. Deus é um Deus que honra os seus servos. Então eu quero te encorajar. Você não pode pressionar a Deus, você não pode manipular a Deus, você não pode colocar Deus contra a parede, mas uma coisa é certa, esperar no Senhor é sempre certo. Há um verso em Isaías que eu chamo de verso escandaloso. No capítulo 64 de Isaías tem um texto que diz assim, nunca jamais se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tente imaginar isso, Deus trabalhando em nosso favor. Isso é um sinal de misericórdia e graça. Portanto, meu amigo, espere no Senhor, tenha paciência, Deus nos dá vitória sobre os nossos adversários. E por fim, no verso 6, nós aprendemos que não nos faltará segurança. Lembra aquela metáfora do início? Das crianças da pós-Segunda Guerra Mundial? Não faltará segurança no tempo e na eternidade. O verso 6 diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este verso está falando de uma segurança que só o cristão pode experimentar. Há uma diferença absurda entre esperança e otimismo. Nós vivemos numa sociedade polarizada, muita gente pessimista, muita gente otimista. Crente não deve ser nem pessimista nem otimista. Ele tem que ter esperança. E qual a diferença básica entre a esperança cristã e o otimismo pagão? O otimismo, via de regra, está sempre fundamentado na areia, na ilusão. Eu espero que as coisas vão melhorar, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. É uma crença cega. Se você pergunta, baseado em que você acredita que vai sair dessa situação? Não tem um fundamento. A esperança cristã se fundamenta na promessa, na palavra verdadeira, na palavra que é fidedigna, digna de confiança. E qual é a promessa? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias envolve os bons dias e os dias maus. Envolve os dias na planície, envolve os dias no alto dos montes, mas também envolve os dias nos vales da vida. A bondade e a misericórdia nos escoltando em nossa jornada. É assim que Deus faz. Tente imaginar, você está numa peregrinação, de um lado a bondade de Deus, do outro lado a misericórdia. E por que bondade e misericórdia? Porque esses dois atributos da graça divina de Deus. A misericórdia diz respeito ao mal que você merece, ao mal que eu mereço, e Deus, por misericórdia, assusta.
Misericórdia é quando Deus susta o mal que nós merecemos. A bondade é quando Deus nos dá o benefício que nós não merecemos. Então, o crente é alguém que está escoltado pela bondade, que pode ser sinônimo de graça, e pela misericórdia de Deus. Isso traz segurança. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Portanto, é uma segurança para o tempo presente e para a eternidade, porque a vida do crente não termina na sepultura. Você já foi no cemitério? E você sai de uma capela, ou passando por uma capela, se aproximando de uma outra, para onde você vai, você percebe claramente a distinção entre o sepultamento de um cristão e o sepultamento de um não cristão. Muito recentemente, salvo engano, dia 1º de maio, há 2 anos, para ser mais preciso, eu tive que oficiar 2 cerimônias fúnebres no mesmo dia, num cemitério às 15 horas e no outro cemitério às 17, relativamente próximos um do outro. E quando eu cheguei no primeiro cemitério, na primeira capela, antes de entrar no cemitério, estacionar o carro, já dava para ouvir os gritos das pessoas. Era uma mãe sepultando um filho, um homem na casa de uns 45, 48 anos, ela já é uma senhora, ela desesperada, e é uma dor profunda para uma mãe sepultar um filho. Que Deus nos livre disso. Mas naquela capela, naquele seminário, o que eu via na face das pessoas era um pêndulo entre a profunda tristeza e o profundo desespero. E agora? E agora? Dei uma palavra pastoral, orei com a família, fiquei em silêncio, sofri um pouco com eles. Nós estávamos acompanhando aquela família. Depois do sepultamento, me dirigi então ao outro cemitério. Quem estava sendo sepultado era uma senhora, membro da nossa igreja, irmã Cícera Fontes, 72 anos. Todo mundo estava muito choroso no cemitério, porque ela era muito querida. Mas que paz naquela capela. Todo mundo cantando. Cantando e louvando a Deus, trazendo à memória o bom testemunho de vida. Os filhos, os netos compartilhando como aquela senhora bebeu na fonte limpa do Evangelho. E como ela estava preparada para encontrar-se com Cristo no hospital, ela dizia, se Deus me curar, bem. Se não me curar, melhor ainda. E como uma boa crente, recitando de memória textos bíblicos, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque morrer é partir e estar com Cristo. Entenda então? O que esse salmo está dizendo é que ele, o bom pastor, nos dá segurança. No tempo e na eternidade. No tempo, bondade e misericórdia nos escoltando em nossa jornada. Não importa se os dias são bons ou são maus. A bondade e misericórdia estará sempre conosco. E quando nós atravessarmos o rio, para usar a linguagem do John Bunyan, do outro lado desse rio, que é a morte, a gente não encontra um vazio. A gente não encontra negritude. A gente não encontra um vácuo. O que a gente encontra é Cristo nos recebendo para sempre. Isso não traz paz ao coração? Isso não traz profunda paz ao coração? Quando Paulo escreveu a carta dele aos Tessalonicenses, e havia muitos membros daquela igreja que tinham morrido, até por conta da perseguição, Paulo diz, olha, essas coisas eu vos escrevo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Tristeza é própria do ser humano pós-queda. Mas nós não podemos ter uma tristeza crônica, porque essa tristeza crônica não é compatível com a esperança cristã. Entristecidos, mas sempre alegres, porque nós temos esperança, e a esperança é que Cristo está conosco todos os dias. A presença dele faz a diferença. O Salmo 106 diz, rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? O que por vezes nos falta, irmãos, é um senso de maravilha e gratidão. Eu quero te encorajar. Observe, Davi está compondo esse salmo aqui, tantos outros, em momentos difíceis. Ele estava sempre louvando e bendizendo a Deus. Eu quero te encorajar. Conheça o bom pastor. Ame o bom pastor. Ele deu a sua vida na cruz por você. O bom pastor é Cristo. Ele está sempre presente. Ele provê necessidades mais fundamentais. Ele traz nutrição, ele nos leva às águas tranquilas, ele refrigera a alma, ele provê, ele guia, ele dirige, ele supre.
Ele nos dá vitória sobre o nosso adversário, Ele nos dá segurança. É assim que Cristo faz. E por tudo isso e por tantas outras coisas, devemos ser agradecidos. Um missionário nosso da junta contou uma experiência alguns anos atrás, num Proclamai, o primeiro que houve aqui no Rio de Janeiro, início de 2001, salvo engano. Ele contou a história de uma missionária em Tobago, numa ilha. Aquela senhora vivia uma situação muito difícil. Era leprosa. E por conta do que ela vivia naquela situação, ela já tinha perdido orelhas, parte do nariz. Havia deformidades visualmente perceptíveis. Em um dos cultos, ela estava em um processo de tratamento bem avançado já, estava melhorando substancialmente, mas tinha lá as marcas da sua doença, a ponto de ter uma das mãos amputadas. E aí, num fechamento de um culto, o missionário pregando perguntou: vamos fechar aqui o nosso culto, encerrar o culto? Alguém sugere alguma canção, algum hino? E aquela irmã em Cristo ergue a mão, o braço, porque estava sem mão, e falou: vamos cantar aquele hino, quantas bênçãos, quantas bênçãos. E quando ele viu aquela cena, aquilo constrangeu o coração. Eu, por vezes, tão bem, me falta essa perspectiva de contar as bênçãos. Está ali alguém numa situação extremamente difícil, encorajando outros a contar as bênçãos. Você já parou para pensar, se você fosse enumerar hoje as graças, as bondades, os sinais da misericórdia de Deus sobre você? Ele é o teu pastor, ele tem que cuidar de você, vai cuidar do início ao fim. Davi disse que ainda éramos uma substância informe, quando não tínhamos ainda nome, quando ainda não existíamos plenamente formados, estávamos em formação, o Senhor nos conhecia. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. E se nós estamos hoje aqui é porque Ele tem nos assistido em sua graça e Ele haverá de nos assistir em cada momento. Eu encerro lendo 1 Coríntios 2,9, quando o texto diz: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero te encorajar a conhecer o bom pastor e a esperar na sua bondade e na sua misericórdia. Agora, esse bom pastor é uma pessoa que não pode ser aquele indivíduo distante. Você não pode conhecê-lo de ouvir falar, você tem que conhecer o bom pastor, isso faz toda a diferença. Há uma história de um teatro que convidou um artista para... Era um concurso de poesia, coisa assim. E o homem, com muita habilidade, foi à frente, declamou o Salmo 23 com maestria. Tonação, postura, pausa. Fechou o seu trabalho com o Salmo 23, o mais conhecido dos salmos. Tinha um ancião que a comunidade conhecia. E o homem disse assim: vamos fechar então as nossas atividades com o senhor fulano de tal, ele vai também ter uma participação. E o homem foi lá na frente e recitou o Salmo 23. E quando ele terminou de recitar o Salmo 23, o teatro estava em lágrimas, com os olhos todos marejados, as pessoas impactadas com a simplicidade, a maneira como aquele homem recitou o Salmo 23. E aí, ao final, alguém perguntou qual foi a diferença entre o talentoso artista declamando um salmo e um ancião recitando com certa dificuldade. E alguém disse: a diferença é que o artista falou de alguém que ele não conhecia. E o ancião falou de um pastor que estava sempre com ele. Isso faz a diferença. Você pode recitar o Salmo 23 mecanicamente, isso não vai te ajudar em nada. Agora, se você fizer uma leitura do Salmo 23, entendendo que o teu pastor estará sempre ao teu lado, suprindo cada necessidade, isso fará a diferença nos vales sombrios. E eu oro para que você conheça o bom pastor e que experimente refrigério, direção, proteção, vitória, segurança. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que Deus nos abençoe e que esse salmo encontre espaço na nossa mente e no nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu queria